Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja bem-vindo ao Tec Concurso. Sou Levi Moscovitz, professor de Direito Penal. Aulão de hoje, aplicação da lei penal no tempo. Galera, sem maiores delongas, trata-se de um dos assuntos mais importantes dentro do seu edital, sem dúvidas. Se o seu edital é ainda mais incisivo em carreiras policiais, é aí que ele tem uma importância ainda maior. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nos últimos certames, o assunto lei penal no tempo ele esteve presente em quase todos. Em quase todos os últimos certames de carreiras policiais, nós tivemos a incidência deste assunto, lei penal no tempo, que é um assunto muito simples, muito fácil, muito tranquilo, e você vai perceber isso aqui comigo, beleza? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô ótimo, porque eu tô com você. Levi, eu tô com dúvida, me procura, filho de Deus, filha de Deus, vai lá no meu Instagram, @Levi Moscovitz, como eu já disse, só tem eu com esse nome, você vai me achar facilmente, vamos trocar uma ideia, tô lá disponível para tirar sua dúvida. Fechado? Então, beleza, bora trabalhar? Então, vambora trabalhar, meu velho, porque a gente vai trabalhar com o assunto lei penal no tempo. E para começar a entender esse assunto, eu lhe faço um questionamento. Quando se considera praticada uma infração penal? Por que eu estou te trazendo isso? Porque, galera, observe bem que quando nós temos uma infração penal, a grosso modo, a gente precisa compreender que existe a realização de uma conduta e essa conduta irá provocar um resultado dentro do direito penal. O grande X da questão, quando eu pergunto para você quando se considera praticada uma infração penal, é saber, essa infração penal, ela é praticada no momento em que se realiza a conduta ou no momento em que se provoca o resultado? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você vai virar para mim e dizer, Levi, bom, essa pergunta me parece um tanto quanto inócua, porque, digamos, o indivíduo dá um tiro em alguém e esse alguém morre dentro de 5 segundos. Então, qual seria a pertinência dessa sua pergunta? Nesse seu exemplo, eu vou concordar. Mas observe o meu exemplo. Imagine que João dá um tiro em Pedro. Então, observe que essa minha pergunta e esse meu exemplo ilustra bem para você a importância de conhecer esse assunto. Então, gente boa, a ideia é a seguinte, Levi, eu devo considerar praticado o crime no momento da conduta, no momento do resultado, ou tanto faz? Esse é o grande X da questão. E para responder essa pergunta, a doutrina nos traz 3 teorias, as quais estão aqui expostas para você. Então, traz-se a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade ou teoria mista para responder essa pergunta, ou seja, qual é o tempo do crime, e uma dessas 3 teorias vai nos responder. Mas antes a gente precisa conhecer cada uma delas. Bora lá? O que é que a teoria da atividade vai dizer para você? A teoria da atividade, gente, vai dizer para você conduta, ou seja, no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Então, para a teoria da atividade, no momento em que o indivíduo exerce a conduta, realiza a conduta, pratica o verbo, ali tem-se definido o tempo do crime. Portanto, no exemplo em que eu te dei, se João dá um tiro em Pedro hoje, independentemente do dia em que Pedro irá morrer, a data do crime é hoje. Ponto. Para a teoria da atividade. A teoria do resultado, como o próprio nome já sugere, nos dirá que considera-se praticado o crime, a infração penal, no momento do resultado, independentemente de quando se deu a conduta. Portanto, para esta teoria, no exemplo em que eu te dei, não me importa quando foi que João deu o tiro, me importa tão somente quando é que Pedro irá morrer. Então, considera-se, como o próprio nome já sugere, o resultado. E a teoria da ubiquidade ou mista, lembrando a você que a teoria, o nome, melhor dizendo, a nomenclatura ubiquidade, ela costuma ser mais cobrada. A teoria da ubiquidade é a teoria do tanto faz. No girar, olha, para mim, teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime tanto no momento da conduta como no momento do resultado, não havendo qualquer distinção neste sentido. Então aqui nós temos as 3 teorias e você vai me dizer, Levi, qual foi a teoria adotada pelo Código Penal no que diz respeito ao tempo do crime, ou seja, qual é o tempo do crime, Levi? Galera, na forma do artigo 4º do Código Penal, anote, o tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado, adotando-se assim para definir o tempo do crime a teoria da atividade. Portanto, nesse sentido, o artigo 4º é
claro para nós ao dizer que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Portanto, se João dá um tiro em Pedro hoje, a data do crime é hoje, independentemente do dia em que Pedro venha a falecer. Fechado? Então lembre-se, o tempo do crime é definido pela teoria da atividade, no artigo 4º do Código Penal, que nos dirá que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Fechado? Então tá aqui, ó, o resumo que eu faço para você. O CP adota a teoria da atividade em seu artigo 4º para definir o tempo do crime, e aqui eu transcrevo o artigo 4º do Código Penal para você, como eu já te falei. Fechado? Então, sem maiores delongas, passemos. Tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. Adota-se a teoria da atividade na forma do artigo 4º do Código Penal. Fechado? Fechado. Pronto. Primeiro tópico para você. Segundo tópico, conflito de leis penais no tempo. A gente vai parar um pouquinho aqui nesse tópico, porque esse tópico tem algumas nuances que são muito interessantes. Porque a primeira pergunta que se dá é a seguinte, Levi: como é que se dá a retirada de uma lei do ordenamento jurídico? Por quê? Porque observe, gente, que um mesmo fato podem existir diversas legislações sendo aplicadas no decorrer de um determinado momento. Nada impede que isso aconteça. Nada impede que um determinado fato, seja regulado pela lei A, e depois a lei A deixa de existir em razão da lei B, e depois a lei B deixa de existir em razão da lei C. Não pode acontecer isso? Pode. Mas essas nomenclaturas aqui, elas caem em prova, e eu queria que você ficasse muito esperto para elas. Por quê? Porque antes mesmo de adentrar nos fenômenos vinculados ao conflito de leis penais no tempo, eu queria conversar com vocês sobre essas nomenclaturas para que vocês não sejam surpreendidos em uma avaliação. Você quer ver como isso é importante? Vamos lá. Como se dá a retirada de uma lei do ordenamento jurídico? A primeira coisa que a gente precisa compreender é como se deu o alcance dessa retirada. Porque você vai concordar comigo que uma lei ela pode ter diversos dispositivos. E essa nova lei ela pode retirar alguns ou todos os dispositivos da lei antiga. Então, por exemplo, uma lei B, ela pode revogar 2 artigos da lei A, que tem 4 artigos. Ou a lei B, ela pode revogar a lei A inteira, ou seja, os 4 artigos da lei A. E a isso nós temos 2 nomenclaturas, abrogação e derrogação. Vamos lá, gente, para não esquecer. Abrogação é a revogação absoluta da lei anterior. Então, quando eu disser para você que uma lei foi abrogada, significa dizer que a lei, em sua completude, foi revogada. Então, seria como eu dizer para você que a lei B revogou a lei A por inteiro, ou seja, a lei B revogou todos os dispositivos da lei A. E quando me referir à derrogação, eu me refiro à revogação parcial, ou seja, de alguns dispositivos da lei. Então, quando eu digo para você que a lei B derrogou a lei A, significa dizer que a lei B revogou tão somente alguns dispositivos da lei A, revogou parcialmente alguns dispositivos da lei A. Então, por exemplo, se a lei A tem 4 artigos, eu posso dizer para você que a lei B derrogou a lei A se, por exemplo, revogou 2 dos 4 artigos. E além disso, quanto ao modo, isso também é importante, porque a gente precisa entender como é que nós temos a ciência de que uma lei foi revogada por outra. Essa revogação pode se dar de maneira expressa, quando a lei que revoga expressamente aponta os dispositivos ou as leis revogadas. Então, por exemplo, a lei B diz lá em seu último artigo, revoga-se o artigo 1º e 2º da lei A. Ou seja, expressamente ela nos diz de maneira incisiva que dispositivos da lei antiga foram revogados. Essa revogação ela também pode ser de maneira tácita. Tácita é algo que é omisso, gente. Mas é possível perceber pela construção do nosso ordenamento jurídico. Então, a lei B, observe você que a lei B, ela não diz expressamente que revoga dispositivos da lei A, ela não diz. Mas a maneira com que a lei B traz novos dispositivos, você percebe que aquela lei A, ela está em desuso. Ou seja, aqueles dispositivos estão em desuso, já não estão mais em harmonia com o ordenamento jurídico como um todo. Lembre-se, galera, que cada legislação, ou seja, você não pode enxergar a legislação de modo isolado. Você tem que enxergar a legislação dentro de um sistema jurídico. Tá certo? Então, a tácita é aquela que não se diz, a lei nova não se refere de maneira incisiva sobre a revogação.
mas pelo contexto a que ela está inserida, percebe-se que aquela lei antiga é incompatível. E a revogação global é aquela em que você não tem de modo expresso, mas que você tem uma nova lei que regula aquela matéria inteiramente de forma diversa. Então, a revogação global é aquela em que você não tem nada, absolutamente toda a matéria que era regulada na lei anterior. Tá certo? São nomenclaturas interessantes, gente, que você não pode esquecer. E aí, mais uma vez, eu trago o resumo para você. Ó, abrogação de revogação absoluta, derrogação de revogação parcial, expressa a menção incisiva sobre a revogação da lei anterior, como eu te expliquei. Tácita, não há menção, mas a lei antiga se torna incompatível. Global, quando nova lei regula inteiramente a matéria anterior que passa a ser ultrapassada e desnecessária, tá? E essas pequenas coisas aqui, gente, elas são importantíssimas, inclusive na compreensão de determinados institutos do direito. Observe que quando você passa a estudar o direito penal, você percebe que por diversas ocasiões os livros fazem menção a esse tipo de expressão e você não pode deixar passar na sua avaliação. Fechado? Recado dado para você, vamos nessa, tá cansado? Não canse não, venha comigo que tem muita coisa boa pra gente conversar. Bom, possíveis efeitos do conflito das leis penais no tempo. Por que a gente precisa chamar a atenção disso, gente? Porque quando nós falamos em uma nova lei, observe você que essa nova lei ela pode ter o efeito de voltar no tempo e ser aplicada a situações anteriores à sua publicação. É como se a Lei B pudesse voltar no tempo e ser aplicada a situações fáticas que existe ter uma lei antiga que, mesmo já revogada, ela continue tendo seus efeitos aplicados. E é aí, gente, que eu convido você a estudar os efeitos da retroatividade e da ultratividade. O primeiro efeito, eu costumo dizer que é o efeito mais famoso, porque tem nomenclatura constitucional, está na Constituição. Então, se você já estudou direito constitucional, fatalmente você já ouviu falar algo nesse sentido, de que a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, Levi, pelo que eu devo entender, retroatividade. Entenda a retroatividade por uma lei nova que volta. Uma lei nova que volta. E a prerrogativa de voltar no tempo e ser aplicada a fatos anteriores à sua publicação. É como se a Lei B entrasse em vigor no dia 1º de outubro e ela pudesse ser aplicada a fatos que ocorreram no dia 25 de setembro. Tá? Mas, repito, existe aqui uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade que a gente tem que levar em consideração? A regra constitucional é a que aponta que a retroatividade dentro do direito penal, essa retroatividade ela precisa ser benéfica. E ponto final. E ponto final. Então, por isso que eu costumo dizer que a retroatividade, de fato, é muito mais famosa do que a chamada ultratividade. E é a ultratividade que muitas vezes o candidato se esquece e não pode se esquecer. Por quê? Porque é alvo de questão de prova, gente. Onde é que eu estou querendo chegar? Quando eu me referi à ultratividade, a ultratividade é o fenômeno, a grosso modo, invertido. Por quê? Porque a ultratividade é o fenômeno em que você tem uma lei revogada que continua sendo aplicada. Sabe, Levi, como uma lei que não existe mais no mundo jurídico pode permanecer sendo aplicada? Por uma razão muito simples, gente. Vocês concordam comigo que a lei nova ela só pode retroagir se ela for benéfica? Você vai me dizer que sim. E se ela não for benéfica? Como é que ela vai retroagir? Então, um esquema bem simples e bem rápido para você entender. Olha aqui, gente, você tem a Lei A, certo? Preste atenção, não sai daí não. Você tem a Lei A. A Lei A diz para nós que determinada conduta ela é punida com pena de reclusão de 1 a 4 anos, certo? A Lei A. Entra em vigor a Lei B. E a Lei B diz que essa mesma conduta que era punida com reclusão de 1 a 4 anos passa a ser punida com reclusão de 3 a 8 anos, ou seja, uma pena bem maior. E aí eu te pergunto, Levi, essa Lei B, essa nova lei, vai poder retroagir para ser aplicada a fatos anteriores à sua publicação? Qual raciocínio você tem que fazer?
É uma lei benéfica? Olha para as penas. É uma lei benéfica? Não, é uma lei maléfica, uma lei que aumentou a pena daquela conduta criminosa. Então ela não pode retroagir. Então, ora, se essa lei B entrou em vigor e revogou a lei A, mas a lei B não pode ser aplicada porque ela é maléfica, você vai deixar de aplicar a lei? Não, você continua aplicando a lei anterior. Então, é a isso que se dá o nome de ultratividade. Então, pela última vez, pelo que eu devo entender, ultratividade, capacidade que uma lei já revogada tem de continuar tendo, aplicado os seus efeitos. Então, isso é ultratividade. Então, quando você estiver estudando o assunto lei penal no tempo, especificamente sobre os conflitos da lei penal no tempo, você precisa saber de código salteado isso aqui, ó. Os fenômenos da retroatividade e da ultratividade. Mas aí existe um questionamento bem interessante a ser feito. Como uma lei penal possui retroatividade e ultratividade ao mesmo tempo? Não sei. É possível uma lei ser retroativa e ultrativa ao mesmo tempo? Pergunta do milhão, né, gente? Pergunta do milhão. Mas venha comigo para você entender. Observe bem. A resposta é sim. A resposta é sim. Já te antecipo que a esse fenômeno, tem-se o nome de lei intermediária. Lei intermediária. Lei intermediária. O que vem a ser uma lei intermediária? Uma lei intermediária é aquela que ostenta os dois efeitos. Uma lei intermediária é uma lei que tem o efeito da retroatividade e uma lei que tem o efeito da ultratividade. E aí eu vou trazer um exemplo bem bacana para você. Observe bem, gente, que vou traçar aqui uma linha do tempo, beleza? Vamos viajar no tempo. Vamos nessa? Bora nessa? Bora. Ó, eu vou colocar aqui para você um marco temporal. Lei 13.654 de 2018. 2018. Deixa esse marco temporal aí, certo? Por quê? Porque essa lei 13.654 de 2018 foi uma legislação que incidiu no artigo 157 do Código Penal, crime de roubo, para nos dizer que emprego de arma branca no delito de roubo não seria mais considerada uma circunstância de aumento de pena, uma circunstância majorante de pena. Então, a Lei 13.654 de 2018 nos trouxe, olha, emprego de arma branca não é mais majorante de pena do crime de roubo. Tá, entendi, Levi. Mas por que funciona como uma linha do tempo? Pelo seguinte, porque até a Lei 13.654 de 2018, presta atenção, a arma branca era majorante. Ou seja, da Lei 13.654 de 2018 para trás, todo e qualquer indivíduo que praticasse crime de roubo com emprego de arma branca teria a pena aumentada em 1/3 à metade. Ponto. Foi publicada a Lei 13.654 de 2018 que inverteu isso. Ora, não é mais. Tudo bem. E aí a Lei 13.654 ela teve vigência até a Lei 13.964 de 2019, popularmente conhecida como pacote anticrime. E o pacote anticrime veio inverter, ou seja, veio fazer com que voltasse ao status quo ante, ou seja, voltasse atrás e dissesse, não, meu amigo, a partir daqui, a arma branca volta a ser majorante no corpo. Olhe que situação. Era majorante, deixou de ser e voltou a ser. Aí você me disse, Levi, tudo bem, mas onde é que está a lei intermediária aí? Eu te explico exatamente agora. Quer ver? Observe, gente, que, digamos que Levi, certo? Levi praticou um crime de roubo com emprego de arma branca em 2017. Presta atenção, não pisque não. 2017. Eu pratiquei um roubo com emprego de arma branca. Ponto. E aí, gente, observe que na minha pena foi acrescentado 1/3 de pena exatamente pelo emprego da arma branca, porque à época era uma majorante. Pronto. Em 2018 surge a Lei 13.654 de 2018, dizendo que a arma branca não é mais majorante. Ora,
Se a arma branca era majorante de pena e deixa de ser, concorda comigo que essa lei é uma lei benéfica? Lógico. Por quê? Porque esse 1/3 aqui vai deixar de existir. Portanto, nessa linha de raciocínio, galera, observe que a Lei 13.654, preste atenção, a Lei 13.654 ela tem efeito de retroatividade. Por quê? Porque ela vai voltar no tempo e ser aplicada a um fato que aconteceu no ano de 2017. Certo? Certo. Tudo bem, voltou no tempo. Só que aí, pouco mais de 1 ano e meio depois, nós tivemos a edição da Lei 13.964 de 2019. Opa, a arma branca volta a ser majorante. Só que presta atenção, gente. A Lei 13.9 é uma lei maléfica. Por quê? Porque a arma branca não era mais majorante e passou a ser novamente. Ou seja, a Lei 13.654 ela foi revogada pela lei nova. Mas observe, essa lei nova ela é maléfica, ela não pode retroagir. Portanto, observe que a Lei 13.654 de 2018, como ela é mais benéfica do que a nova lei, ela continua valendo. Por isso, ela também tem a característica da ultratividade. Então, a Lei 13.654 de 2018 é uma verdadeira lei intermediária. Por quê? Porque ela tem o fenômeno da retroatividade em relação aos fatos anteriores e tem o fenômeno da ultratividade. Por quê? Porque a nova legislação, por não ser benéfica, ela não pode voltar. E aí que está o segredo da coisa. Gente, isso é muito importante. Passou a vir, inclusive, de modo expresso em editais. Por vezes, eu tratava esse assunto em sala de aula porque está dentro do assunto lei penal no tempo. Mas alguns editais passaram a prever, inclusive, dentro do tópico lei penal no tempo de maneira expressa. Então, muita atenção nesse assunto. E aí eu trago a revisão para você. Tá aqui, ó. A revisão sobre intermediária. Tá aqui, ó. Retroatividade, lei nova que volta, em regra deverá ser benigna em face da retroatividade da lei penal. Tá aqui. Inclusive, eu trato sobre esse assunto a determinado caso concreto. E a lei intermediária, a lei que ostenta as duas características. E aqui eu dou exemplo da Lei 13.654 de 2018, que tratou sobre a arma branca no delito do roubo. Fechado? Tudo certinho? Tudo muito tranquilo, né, galera? Aqui. Então, a partir disso é que a gente começa a trabalhar com os fenômenos em espécie. Gente, assim, os fenômenos em espécie, eles são tão importantes, mas tão importantes que todas as vezes que nós falamos em lei penal do tempo, o foco de cobrança de questões está aqui. Está aqui. Você está vendo essas nomenclaturas aqui em latim, ok, mas não é nada difícil, nada complicado. Muito pelo contrário, é algo que você consegue trabalhar com muita tranquilidade. Então, vamos começar a trabalhar? Vamos nessa? Vamos lá? Bom, gente, a gente precisa entender de que maneira esses fenômenos da retroatividade e da ultratividade eles estarão inseridos no contexto da lei penal no tempo. Porque todas as vezes que nós falarmos em uma novatio legis, ou seja, o que é novatio legis, nova lei? Toda vez que nós falarmos uma novatio legis dentro do direito penal, ela estará incluída dentro desses 4 tópicos. E eu vou botar um asterisco aqui sobre abolition crimes, porque eu vou explicar já já. Mas a regra é isso aqui, esses 4 tópicos. Tá? Então, primeiro tópico que a gente trabalha é chamada novatio legis incriminadora. Ó, como o próprio nome já sugere, novatio legis incriminadora, a nova lei que incrimina, a nova lei que torna um fato criminoso, a nova lei que pega um fato que não era criminoso e faz com que ele seja criminoso. Ponto. É isso. Então, quando eu disser para você novatio legis incriminadora, a ideia que eu quero que você tenha é que se trata de uma nova legislação que vai tornar típico um fato que era atípico. Típico um fato que era atípico. Vai pegar um fato que não era criminoso e vai fazer com que ele seja criminoso. Ponto. A ideia é exatamente essa. Então, existem alguns exemplos para passar para você. Por exemplo, no ano de 2011, foi publicada a legislação que criou o delito de fraude em certames públicos, artigo 311-A do Código Penal, voltado para todo aquele indivíduo que se vale de fraude, de meios fraudulentos para conseguir obter vantagem em certames públicos, inclusive concursos públicos, por exemplo. Então, nessa linha de raciocínio, entra em vigor um fato criminoso que até antes da publicação da sua lei não era criminoso.
Então é isso a novatio legis incriminadora, a criação de um tipo penal. Eu chamo atenção para isso, gente, porque o nosso Código Penal é de 1940. Então a gente vai concordar que em 1940 não se falava em delitos cibernéticos. Então, como o direito evolui à medida dos fatos sociais, a gente precisa compreender que, entendendo pela necessidade da criminalização de uma determinada conduta, o direito penal irá criminalizá-la. E quando nós temos uma nova lei que torna criminosa uma conduta que não era, estaremos diante da chamada novatio legis incriminadora, que, como eu já trouxe para você, não irá retroagir. Trata-se de uma legislação que não irá retroagir. E a partir daí nós temos diversos exemplos. Olha, um outro exemplo, violação de dispositivo informático. Gente, trata-se de um delito, de um bem jurídico relativamente recente. Relativamente recente. Então, nós não podemos esquecer que nem todos os fatos, nem todos os bens jurídicos que são importantes para a vida cotidiana, para a vida social, eles são protegidos de uma única vez. É necessário que o direito penal acompanhe os fatos sociais para tão somente a partir daí entender pela criminalização de uma conduta A ou de uma conduta B. Fechado? Primeiro fenômeno para você, mas eu vou dar um break e volto já para falar dos demais fenômenos, vem muita coisa por aí. Não saia daqui, vá lá e volte, estamos juntos.